Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o estudo bíblico de congregação da semana 22 a 28 de janeiro. Então, vamos juntos preparar o nosso estudo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente analisarmos, considerarmos e prepararmos juntos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora fazendo o estudo bíblico de congregação e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Apenas lembrando e incentivando a todos a se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like, para que assim, com o objetivo de Jeová, possamos chegar mais longe, certo? Então vamos juntos considerar ainda o capítulo número 4, homens comuns e sem instrução. No entanto, nós vamos iniciar no parágrafo número 13 e vamos até o parágrafo de número 20. Muito bem, então vamos iniciar fazendo a leitura do 13, debaixo do subtítulo Levantaram a voz a Deus. Então a leitura diz assim: Imediatamente depois de serem soltos da prisão, Pedro e João se reuniram com os outros membros da congregação. Juntos, eles levantaram a voz a Deus e oraram pedindo coragem para continuar a pregar. Pedro estava bem ciente da tolice de confiar nas próprias forças ao tentar fazer a vontade de Deus. Apenas algumas semanas antes, com excesso de confiança, ele havia dito a Jesus: ainda que todos os outros tropecem no que diz respeito ao Senhor, eu nunca tropeçarei. Mas, como Jesus predisse, Pedro logo cedeu ao medo do homem e negou seu amigo e instrutor. No entanto, Pedro aprendeu de seu erro. Para cumprir sua comissão de ser testemunha de Cristo, você precisa ter mais do que apenas determinação. Quando opositores tentarem destruir sua fé ou impedi-lo de pregar, siga o exemplo de Pedro e João. Ore a Jeová pedindo forças, busque o apoio da congregação, diga aos anciãos e a outros cristãos maduros as dificuldades que você enfrenta. As orações de nossos irmãos podem nos dar forças para perseverar. Então a pergunta 13 e 14, o que devemos fazer quando enfrentamos oposição e por quê? Então a resposta, nós precisamos ter mais do que apenas determinação. Nós precisamos orar a Jeová pedindo força, buscar o apoio da congregação, conversar com os anciãos sobre alguma dificuldade que possamos estar enfrentando, orar junto de nossos irmãos, pois isso pode nos dar força. E nós devemos fazer isso porque opositores podem tentar destruir a nossa fé, nos impedir de pregar. Então, para que possamos continuar firmes e fortes, precisa muito da ajuda de Jeová e seguir de perto o exemplo de Pedro e João. Leitura do 15. Se alguma vez você cedeu à pressão e parou de pregar por um tempo, não fique desanimado. Lembre-se de que todos os apóstolos pararam de pregar por um período depois da morte de Jesus, mas logo ficaram ativos novamente. Em vez de permitir que erros do passado o desanimem, será que pode aprender desses erros e usar o que aprendeu para fortalecer outros? Então a pergunta: por que os que talvez tenham parado de pregar por um tempo não devem ficar desanimados? Resposta: bem, pode se lembrar dos apóstolos, pois eles também pararam de pregar por um período depois da morte de Jesus, mas logo ficaram ativos e voltaram a pregar novamente. Então, se erros do passado nos impedem de continuar fazendo a vontade de Deus, precisamos fortalecer a nossa fé e continuar ativos. Leitura do 16 e 17. Pelo que devemos orar quando a autoridade nos oprime? Observe que os discípulos não pediram para ser poupados das provações. Eles se lembravam muito bem da declaração de Jesus: se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Em vez disso,
Esses leais discípulos pediram que Jeová desse atenção às ameaças dos opositores. Fica evidente que os discípulos enxergavam além das provações, reconhecendo que a perseguição que enfrentavam era, na verdade, cumprimento de profecia. Eles sabiam que, conforme Jesus os havia ensinado a orar, a vontade de Deus seria feita na terra independentemente do que meros governantes humanos pudessem dizer. A fim de fazerem a vontade de Deus, os discípulos oraram. Concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Qual foi a resposta de Jeová? Imediatamente, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita. Por maior que sejam os obstáculos, por mais poderoso que seja o adversário, se levantarmos nossa voz a Deus em oração, podemos ter a certeza de que Ele nos dará forças para continuarmos a falar Sua palavra com coragem. Então, a pergunta 16 e 17: o que aprendemos da oração feita pelos seguidores de Cristo em Jerusalém? Então, a resposta: aprendemos que, mesmo que tenha obstáculos, por mais que seja poderoso o nosso adversário, se nós levantarmos a nossa voz a Deus em oração, podemos ter a certeza que Ele vai nos dar força para continuar a falar Sua palavra com coragem, assim como Ele fez com os discípulos, que derramou Seu Espírito Santo. Subtítulo: Prestaram contas, não a homens, mas a Deus. A recém-formada congregação em Jerusalém logo chegou a mais de 5.000 membros. Apesar de terem diferentes formações, os discípulos eram de um só coração e uma só alma. Eles estavam unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Os discípulos faziam mais do que apenas pedir a Jeová que abençoasse seus esforços. Eles apoiavam uns aos outros em sentido espiritual e, quando necessário, em sentido material. Um exemplo disso foi o discípulo José, chamado de Barnabé pelos apóstolos. Ele vendeu um pedaço de terra que possuía e doou de coração todo o valor para ajudar os que tinham vindo de longe. Assim, eles podiam ficar mais tempo em Jerusalém, a fim de aprenderem mais sobre sua nova fé. O que os membros da congregação em Jerusalém faziam uns pelos outros? Então, a resposta: eles apoiavam uns aos outros em sentido espiritual e, quando necessário, em sentido material. José, chamado de Barnabé, vendeu um pedaço de terra que possuía e doou de coração todo o valor para ajudar os que tinham vindo de longe. Assim, eles podiam ficar mais tempo em Jerusalém, a fim de aprenderem mais sobre sua nova fé. Então, isso nos ajuda a entender a importância, de ter a união na congregação, em ajudar os mais necessitados quando passam por dificuldade. No período em que vivemos, existem muitos irmãos passando por dificuldade. Então, se você tem condições, necessariamente você não precisa ser rico para ajudar o seu irmão. Mas se você tem a disposição de coração de fazer isso, faça. Tenha certeza que Jeová lhe abençoará ainda mais a sua vida. Leitura do 19. O casal Ananias e Safira também vendeu uma propriedade e fez uma contribuição. Eles disseram ter dado todo o dinheiro, mas secretamente ficaram com parte do valor. Jeová tirou a vida daquele casal, não porque a quantia doada fosse insuficiente, mas porque a motivação deles era má e eles mentiram. Eles mentiram não a homens, mas a Deus. Como os hipócritas a quem Jesus condenou, Ananias e Safira estavam mais preocupados em obter a glória de homens do que a aprovação de Deus. Pergunta: por que Jeová executou Ananias e Safira? Resposta: porque a motivação deles era má e eles mentiram. Então eles venderam um terreno, mas não deram toda a contribuição e falaram que tinham dado. Então eles mentiram não a homens, mas a Deus. Então Ananias e Safira estavam mais preocupados em obter a glória de homens do que a aprovação de Deus. Leitura do 20. Atualmente, milhões de testemunhas de Jeová apoiam a obra mundial de pregação por meio de donativos.
demonstrando o mesmo espírito de generosidade dos fiéis discípulos do primeiro século em Jerusalém. Ninguém é obrigado a dar de seu tempo ou de seu dinheiro para apoiar essa obra. De fato, Jeová não quer que o sirvamos contra a nossa vontade ou por obrigação. Quando damos algo a Jeová, ele se interessa não na quantidade, mas na nossa motivação. Jamais queremos ser como Ananias e Safira, permitindo que o nosso serviço a Deus seja motivado pelo egoísmo ou pelo desejo de obter glória. Em vez disso, como Pedro, João e Barnabé, queremos que o nosso serviço a Jeová seja sempre motivado por sincero amor a Ele e ao próximo. Pergunta: o que aprendemos sobre o que Jeová espera quando damos algo a Ele? Resposta: Jeová, ele não quer que o sirvamos contra a nossa vontade ou por obrigação. Então, quando damos algo a Jeová, ele se interessa não na quantidade, mas na motivação. Então, que o nosso serviço a Jeová seja sempre motivado por sincero amor a Ele e ao próximo. Então, meus queridos e amados irmãos, finalizamos aqui o nosso estudo. Espero que de alguma forma possa ter sido proveitoso para você, assim como foi para mim. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.